Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. Daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a seu respeito. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos neste Evangelho a versão de São Mateus do Evangelho de ontem. Até por isso mesmo que nós não fazemos na paróquia homilia na quarta-feira santa. E a homilia foi feita ontem. É o mesmo Evangelho na versão segundo Mateus. E nós aproveitamos então para hoje, nessa missa de madrugada, uma penitência acordar e vir para a igreja de madrugada, e é mesmo se dedicar para isso. Nós aproveitamos então para fazer um exame de consciência e principalmente aprender a se confessar. Veja que a palavra de Deus diz: um de vós vai me trair. E cada um de nós pode repetir como os apóstolos: Senhor, serei eu? Senhor, fui eu? Por os meus pecados que te castigaram? As bofetadas, as tuas paradas, os cravos, a cruz, a lança do soldado, fui eu? Por os meus pecados? Sim, é isso. E aí nós temos que dizer, nós temos que expressar pedido de perdão, a consciência clara dos nossos pecados, para que não se diga de nós melhor que nunca tivesse nascido. O exame de consciência começa, você pode curvar a sua cabeça, curva a sua cabeça, você pode fechar seus olhos, fecha. Se não consegue, tem labirintite, olha para a imagem de Jesus. Exatamente por isso que essa é a imagem que fica descoberta, para que você tenha um ponto para poder fixar a sua mente. Essa concentração é fundamental no exame de consciência. E a primeira pergunta é: há quanto tempo eu não me confesso? Quanto tempo eu não faço um exame de consciência? Será que nas minhas confissões passadas eu fui claro, sincero? Ou deixei de confessar por omissão ou por esquecimento alguma coisa? E aí começamos o exame propriamente. O exame de consciência começa com o primeiro e maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo
coração. O meu coração está verdadeiramente voltado para Deus, a ponto de amá-lo com todas as minhas forças, acima de tudo, como um filho ama seu pai, cumprindo fielmente seus mandamentos? Ou pelo contrário, no lugar de Deus eu tenho colocado as coisas desse mundo? As preocupações desse mundo passaram na frente, as preocupações terrenas, do amor, da dedicação que os meus pensamentos deveriam ter em Deus, a confiança que eu deveria ter em Deus. E exatamente por isso tem me faltado pureza de intenção nas minhas obras, exatamente porque eu me volto tanto para as coisas materiais e não penso em Deus. E aí tudo que eu faço é muito terreno, materialista, não tem visão sobrenatural das coisas. Tenho verdadeira fé em Deus e assim confiado na sua palavra expressa na Sagrada Escritura, que eu escuto na missa, medito em casa, nas minhas orações. Tenho procurado aderir à fé ensinada pela igreja, a doutrina da igreja, ou tenho guardado dúvidas no meu coração e não busco esclarecer a minha fé para cada vez mais aderir a Deus, a sua palavra, aos seus ensinamentos? Tenho professado sempre com fé e com coragem a fé em Deus e na igreja, ou tenho tido vergonha? Tenho me comportado como um verdadeiro cristão publicamente e também em particular, quando ninguém vê, quando ninguém está olhando? Eu sou um cristão de verdade ou só para os outros verem? Tenho feito as minhas orações se eu amo Deus, a Deus sobre todas as coisas? Como é que uma pessoa ama a outra e não conversa com ela? Como é que uma pessoa ama a outra pessoa e não abre espaço para o diálogo? O espaço que eu abro para o diálogo com Deus é a oração. Ou as minhas orações têm sido falhas, improvisadas, sem disciplina? Tenho oferecido a Deus os trabalhos, as alegrias, os sofrimentos e recorrido a Ele quando vêm as tentações? Tenho demonstrado reverência a Deus ou tenho ofendido a Deus com piadas, brincadeiras, blasfêmias, falsos juramentos, falta de respeito com as coisas sagradas? Tenho desrespeitado a Santíssima Virgem Maria e os santos? Tenho honrado o dia do Senhor, o domingo, os dias de guarda, de preceito, participando da Santa Missa e das outras celebrações litúrgicas propostas pela paróquia? Tenho observado aquilo que eu disse no início, o preceito de pelo menos nessas épocas penitenciais fazer uma boa confissão? Então seriam 2 vezes por ano no mínimo as confissões. A Quaresma, para se preparar para a Páscoa, e no Advento, para o Natal, para terminar o ano zerado, em paz. Tenho colocado a minha desconfiança em confiar em outros deuses, riqueza, indo atrás de superstições, de espiritismo, feitiçaria. Tenho colocado coisas e pessoas confiando mais nelas do que em Deus. Deixe o amor de Deus. O segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento inclui os 3
Primeiro, segundo, terceiro mandamento da lei de Deus. E agora, do quarto até o 10º mandamento da lei de Deus: o amor ao próximo. Tenho verdadeiro amor aos meus irmãos ou tenho abusado deles? Utilizando as pessoas para o meu proveito pessoal e depois descartando essas pessoas quando elas não fazem mais ou não servem mais para os meus propósitos. Tenho sido para pessoas causa de grave escândalo com minhas palavras e minhas ações. As pessoas estão se confundindo, estão sendo confundidas por causa do meu péssimo comportamento. Isso começa em casa, né? Tenho contribuído para o bem e a alegria das pessoas da minha família, pela paciência, amor sincero que se traduz em paciência e resiliência. Vida em família não é uma coisa fácil. Sem paciência, sem resiliência, silêncio, saber calar a boca, não há paz dentro de casa. Tenho sido obediente a meus pais, respeitando, ou aqueles que fazem às vezes do meu pai e da minha mãe, que são os meus superiores, ajudando-os em suas necessidades materiais e espirituais, e principalmente uma obediência sincera. Tenho procurado educar meus filhos na fé cristã, dando bom exemplo e sendo para eles uma fonte de autoridade certa. Ou mais, tenho confundido a cabeça dos meus filhos, porque uma hora falo uma coisa, outra hora falo outra, e os meus filhos não me veem como referência de coisa nenhuma, ou de pouca coisa. Tenho sido fiel. Você que é casado, a sua esposa, o seu marido, em meus desejos e relações com outras pessoas. E aí toda a questão da pureza de intenção, da pureza de coração, da pureza sexual em relação às outras pessoas, de pensamento e de atitudes. Não somente em relação aos outros, mas comigo mesmo, na minha vida particular. Procurar buscar pureza nos meus atos, nas minhas intenções. E aí todo esse mundo que hoje perverte a internet, as redes sociais, e tira a pureza dos nossos corações, esses malditos grupos de WhatsApp, inclusive às vezes da própria família, e vem todo tipo de porcaria que contamina a nossa mente e as nossas relações, passando-nos a objetificar as pessoas, a ver as pessoas como objetos, objeto de uso, de prazer, e não como pessoa, né? Contaminando as nossas relações. Tenho dividido os meus bens com os mais pobres. Tenho feito o possível para defender os oprimidos, socorrer os necessitados, ajudar os pobres, os doentes, os velhinhos, os estrangeiros. E minha atitude sendo coerente e igualitária com todos, sem fazer discriminação de raça, de cor, de gênero, sério. E aí a coisa pode se transformar em piada, em bullying, por causa do peso do outro, por causa da cor do outro, por causa da sexualidade do outro. Isso é papel de um católico, de um cristão? Menosprezar o outro por aquilo que o outro é ou deixa de ser? Tenho lembrado da missão que eu recebi no meu batismo no dia que eu fui crismado,
participando das obras de apostolado da igreja, das obras de caridade da paróquia, porque não existe católico sem vida de apostolado. Nem as monjas que vivem clausuradas deixam de fazer apostolado. Não existe cristão que não seja apóstolo. E aí você tem que se perguntar: qual tem sido o seu apostolado? Como é que você tem espalhado o reino de Deus sobre a terra? Você que é jovem, na sua faculdade, lá na sua escola, você tem sido um apóstolo? No teu trabalho, na tua vizinhança, no teu prédio, no teu condomínio, qual é o teu apostolado? Como é que você tem feito para que Jesus seja amado e conhecido? Para que essas pessoas que estão aí perdidas se encontrem na palavra, no Evangelho. Tenho me preocupado com o bem e progresso da nossa comunidade, ou somente busco as minhas vantagens pessoais e nunca penso, por exemplo, na igreja, na comunidade, participando de acordo com as minhas possibilidades de todos os trabalhos de promoção de justiça, dos bons costumes, da concórdia, e que também, para além da vida eclesial, da vida de igreja, os meus deveres cívicos, os meus deveres com a nação, com a pátria, me interessando sim por questões que estão sendo tratadas no país, questões políticas, questões econômicas, pelo menos a preocupação, né, de rezar por tantas pessoas que têm sofrido pelos desmandos que acontecem nessa nação. Tem gente que simplesmente não se interessa. Varinha pouca meu pirão primeiro. Não tem coragem de dobrar o joelho, sequer uma oração pela pátria. Não se interessa. E aí a honestidade também em relação ao trato com as coisas públicas, com aqueles equipamentos que são de todos, né? E que estão aí pagas com o meu e com o seu imposto, os nossos impostos. O zelo e a cobrança de que isso seja bem utilizado. Tenho sido justo, responsável, honesto com o meu trabalho, com a minha profissão, servindo a sociedade com amor? Você que tem empregados, você tem remunerado esses empregados de maneira correta, honesta, segundo as possibilidades reais da tua empresa, do teu negócio? Ou você tem sido injusto com o salário, principalmente dos mais pobres? Tenho cumprido os meus contratos, meus compromissos? Ou tenho sido um velhaco, escondendo no trato com os outros, os compromissos com os outros, portanto roubando? Em outras palavras, é isso, roubando, passando a perna. Tipo, o devo não nega, amanhã se puder paga. Nunca pode, nunca se esforça para acertar as coisas. Tenho obedecido e respeitado as autoridades constituídas aí. Sabe que essas autoridades que estão aí só para a misericórdia de Deus, mas a gente tem que rezar por elas. Eu sei, como é difícil rezar por algumas delas. Eu já estou fazendo minha agora, minha confissão. Mas é isso. Se a gente não rezar, quem é que vai rezar por essa gente? Aí fica bravo, com raiva, coração azedo, mas não reza, não pede a Deus. Uso os meus cargos, a minha autoridade, para o interesse pessoal ou no meio dos outros? Tenho sido leal e verdadeiro ou tenho prejudicado os outros? Palavras falsas, calúnias, detratações, juízos temerários, conversinha fiada sobre a vida dos outros. Como a gente faz isso? Violando o segredo. A pessoa pega um segredo, conversa conosco questões de forma interna. Depois nós estamos batendo com a língua nos dentes. O primeiro que aparece. Tenho prejudicado. Veja, agora em relação à sua vida, à sua integridade física.
mas também prejudicado a integridade do outro, a fama, a honra, até os bens, aconselhando coisas más, fazendo vistas grossas a pecados graves, como o aborto, por exemplo, guardando ódio dentro do coração, recusando dar o perdão, criando e alimentando inimizade, desentendimento. Ao invés de resolver uma coisa que foi um mal entendido, não, alimenta aquilo. Às vezes, inclusive, com injúria. Tenho recusado, por culpa ou egoísmo, a dar testemunho de que o outro é uma pessoa boa. Tem gente que tem dificuldade de falar bem do outro, não consegue falar bem do outro. Tem a oportunidade de salvar a pessoa de ser difamada e não faz. Calada está, calada fica. Nunca tem coragem de se expor para defender uma pessoa. Tenho prejudicado ou desejado os bens alheios, inveja, e inclusive tratando os bens que são dos outros de qualquer jeito. Tenho estado pronto para perdoar, fazer as pazes, inclusive às vezes por amor a Cristo, nem é por simpatia não. Pessoas que nos fizeram tanto mal, não é? Ninguém está pedindo, Deus não está pedindo simpatia por essa pessoa. Exatamente pela antipatia é que você tem que fazer um esforço para que as coisas fiquem em paz, em nome de Cristo. De não guardar desejo de vingança, alegria porque o outro está se lascando, fica feliz. Ah, o cara está pagando, Deus me defenda. E vamos para o fim desse exame de consciência. Existe uma coisa chamada orientação fundamental de vida. Apesar de todas as nossas misérias, de todos os nossos pecados e más inclinações, a grande pergunta é: para onde a sua vida está caminhando? Para onde a sua vida está orientada? Porque altos e baixos nós temos sempre. Tem dia que nós estamos na maior santidade, e tem dia que nós estamos só a miséria desse mundo. Sabe para que Deus está olhando? Deus está olhando para onde é que está orientada a tua vida. Nesse momento, você pode estar em pecado mortal. Alguns dos que estão me ouvindo, neste momento, podem estar até em pecado mortal. Mas a vida da pessoa não está orientada para o pecado mortal. Isso é a coisa mais importante que você tem que responder hoje nesse exame de consciência. Para onde a minha vida está orientada? Porque enquanto a sua vida estiver orientada para Deus, Deus tem como te recuperar. Por que não havia recuperação para Judas Iscariotes? Porque a vida dele tinha sido orientada para a perversidade, para a maldade. E aí não tem o que fazer. Não é que Deus não possa, a pessoa não aceita, porque a vida dela orientou-se para o roubo, para a maldade, para a iniquidade. Então não é uma queda pontual, como essa que você está vivendo agora, ou essa que você vem arrastando, mas que hoje você toma uma decisão: eu não quero isso para a minha vida. Amém? Eu não quero isso para a minha vida. Senhor, muda a minha história, orienta a minha vida, dá-me espírito de mortificação, espírito de penitência, para eu reprimir com a tua graça essas más inclinações, essas tendências que eu tenho para coisas que são tão baixas, são materialistas. Exercita-me, Senhor, na boa constância, na penitência, no jejum. Tira, Senhor, toda a soberba, toda a vaidade que me faz pensar que eu sou melhor que os outros, que eu tenho todo o tempo do mundo para mudar. E talvez eu não tenha. Talvez seja essa a minha última oportunidade de fazer um bom exame de consciência
de orientar definitivamente a minha vida. Senhor, orienta a minha vida. Dá-me consciência e arranca toda a hipocrisia do meu coração. Que eu haja com verdadeira liberdade de um filho de Deus. E que eu nunca seja escravizado definitivamente pelas minhas paixões e más inclinações. É o que eu te peço, Senhor, e tua infinita misericórdia, Deus, que eu possa orientar, peça a Deus o meu casamento, que eu possa orientar a minha profissão, que eu possa orientar os meus afetos, segundo tua vontade. Salva-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. E aqueles que desejam receber agora a absorção sacramental e podem se ajoelhar, ajoelhem-se. Aqueles que não podem, fiquem de pé, e aqueles que não podem, fiquem sentados. Os que podem, fiquem ajoelhados, os que não podem, fiquem de pé ou sentados. Peça a Deus e pelo Espírito Santo, a sua alma, a sua vida, os seus negócios, tudo que você tem seja visitado hoje pelo perdão e a misericórdia de Deus. E receba agora a graça da absorção geral. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, nos conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu vos absolvo dos vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.